aleluia, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18, glórias a Deus, maravilha de Deus, amém? Poucos versículos, irmãos, eu vou ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até aqui, irmãos, glórias a Deus. Vamos ler, vamos orar em nome de Jesus, papai. Eu te peço perdão dos meus pecados, te peço perdão das minhas falhas, dos meus erros. Eu quero declarar com a minha boca, Senhor, que eu sou totalmente dependente de Ti, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Que diminua eu e cresça o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Teu poder, grande é a Tua graça, grande é a Tua glória. Pai, fala comigo, fala com meus irmãos, que nessa noite o Teu Espírito me conduza e conduza meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Sou dependente de Ti, Senhor. Não sou eloquente, não sou o melhor pregador, Pai, não me tenho como melhor do que ninguém. Pai, que diminua eu e cresça o Senhor, porque quem tem que crescer neste lugar não sou eu, mas sim o Senhor. Acampa Teus anjos na entrada, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, e desperta-nos, Pai, para fazermos o que está no Seu coração, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Esse versículo 18 de 1 Coríntios, né, irmão, é poderoso, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem é que perece? Aquele que não acredita que Jesus veio em carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que não acredita, aleluia, que Jesus se entregou na cruz para pagar a dívida do pecado, aleluia. A Bíblia diz que para esses, quando a gente fala, olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus, Ele quer salvar a sua família, eles nos têm como loucos. Eles nos têm, aleluia, e nos apontam e nos acusam e falam blasfêmias, né, irmãos, contra mim e a sua vida, quando proclamamos a mensagem da cruz. A Bíblia diz que esses são os que perecem, mas o nosso Deus, Ele diz que vai aniquilar a sabedoria dos sábios. Irmão, essa palavra é uma palavra onde nós precisamos assim da interpretação do Espírito Santo, para falar dentro do meu e do seu coração. Jesus te ama, aleluia. A mensagem da cruz é o principal do Evangelho, irmão. A salvação é o principal. A Bíblia diz: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua salvação? Sabe o que aproveita? Nada, aleluia. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar a um, ou vamos agradar o outro. Louvado seja Deus. Mas Jesus, o Filho do Deus vivo, aleluia, veio como homem, aleluia, e Ele veio para pagar uma dívida. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem entrou a graça, a salvação.
aleluia, a vida eterna. Porque em João 10:10 diz que o ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. Irmão, olha para o mundo, guerras, rumores de guerra. O mundo está às beiras, às portas, irmãos, de uma terceira guerra mundial. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, irmão. Guerra para todo lado. Guerras. Mas nós temos que estar em Cristo. Porque o mundo está em guerra, mas nós temos que estar em Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que andar com Jesus. Nós temos que abandonar o mundo e colocar o nosso coração em Cristo, todos os dias das nossas vidas, querido. Porque o mundo, o ladrão, ele está aí roubando, está matando e está destruindo todo dia. Todo dia ele anda. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando aquele que ele possa tragar. Nós temos um papel, amém? Diga assim: eu tenho um papel, eu tenho uma missão. Diga: eu tenho uma missão. Diz que é pregar o Evangelho. Diga: é pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Eu tenho uma missão, é pregar o Evangelho a toda criatura. Dizer para o mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mesmo que eles não queiram ouvir. Porque o nosso tempo aqui, irmão, vai passar. A gente não quer, irmão, porque dentro do ser humano foi colocado um desejo de vida. Quando Deus nos criou lá no jardim do Éden, Ele criou o ser humano, aleluia, para ser eterno. Mas, aleluia, o Senhor, Ele colocou um teste no coração do ser humano. E qual era esse teste? Pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem comer, viu, Adão, não pode comer. Aleluia. E aí foi o homem, fez o quê? Comeu. E o ser humano, irmão, ele é de um jeito, aleluia, que quando eu falho, muitos falham. O ser humano tem o costume ou a mania de sempre culpar alguém, achar algum culpado, né? Eu estou assim nessa situação por causa do meu pai. Eu estou assim nessa situação por causa da minha mãe. Eu estou assim por causa do pastor. Eu estou assim por causa do irmão. Eu estou assim por causa, né? Não, irmão. Quando Adão e Eva, quando a serpente chega no jardim, Deus, Ele vai falar com cada vida neste lugar, irmão. Quando a serpente chega no jardim e fala: olha, o que Deus falou? Deus não falou que se você comesse, você ia ser igual a Deus, que os seus olhos abririam, né? E a Eva olhou para aquela fruta e achou ela, né, desejável, quis comer, né? E quando ela comeu e os olhos se abriu, ela quis que o seu marido comesse também. E aí foi Adão, aleluia, ela falou: come aí que é bom, né, irmão? Quando alguém está fazendo algo de errado, irmão, e quer oferecer para a gente, para mim e para você, irmão, nós não devemos aceitar o mal, aleluia. Nós só temos, aleluia, que fugir da aparência do mal. E lá vai Adão e come também daquele fruto que não é para comer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele come, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, aleluia. E Deus todo dia, olha como que era lindo, irmão, olha como era maravilhoso. Todo dia, na viração do dia, Deus descia naquele lugar. Irmão, Adão, o primeiro homem, antes de comer do fruto, não tinha nenhum pecado, irmão, era perfeito. Ele conversava com o papai, com Deus. Ele foi criado pela mão de Deus. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Louvados Pai, Filho e Espírito Santo, irmão. E quando fizer o homem, e quando Deus sopra nas narinas do homem, quando ele abre o olho, sabe qual é a primeira pessoa que ele vê? Foi igual eu e você, né, irmão, que viu a nossa mamãe, o nosso papai, né, irmão, que não é nossa mamãe, na verdade, né? Ou o médico, né, que o médico tirou nós lá primeiro, né, irmão? Louvado seja Deus, né, irmão? O ser humano. Mas quando ele abre os olhos e vê, ele viu quem?
Deus. Quando Deus sopra, ele já vê. Irmão, ele não nasceu um neném, já foi formado um adulto. E ali foi soprado o dom da vida. E quando ele abre os olhos, ele já disse: Abba, Pai, Pai. Aleluia. O Eterno ia ver seu filho todo dia. O Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, descia na viração do dia e falava: Ei, Adão, vim aqui conversar com você. Que coisa linda, né, irmão? Mas quando ele comeu o fruto, irmão, ele, aleluia, Deus perguntou: Adão, cadê você? Eu quero te ver, eu quero conversar com você. Estou nu, Senhor. Mas quem contou para você? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Comi. Mas a culpa foi da mulher, que o Senhor me deu. Na verdade, ele está falando, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então quer dizer, ele não está transferindo a culpa só para a mulher, ele está colocando a culpa no próprio Deus. Você está entendendo? Olha o ser humano como é. Porque o ser humano é assim até hoje. Está passando algum problema, coloca a culpa até em Deus. Está assim por causa de Deus. Não, irmão. Ele não era para ele ter comido. Não era para ele ter comido. E se ele tivesse sido humilde, será que não teria sido diferente? Será que se ele tivesse assumido a sua falha, não teria sido de outra forma? Falei assim: a mulher me ofereceu, Senhor, mas a culpa é minha, porque o Senhor falou para mim não comer, mas mesmo assim eu comi. A gente às vezes não age dessa forma, mas é a forma que nós devemos agir. Reconhecer: não, eu falhei nisso aqui, Senhor, eu falhei mesmo. Eu errei nisso daqui, me perdoa, me limpa, me sara. Tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada, tudo que não provém de ti. Aleluia. Faça-me de novo como vaso nas mãos do oleiro, assim sou eu na sua mão, Senhor. Glórias a Deus. O Senhor passeia nesse manto de glória aqui nessa noite, irmão. O Senhor olha para dentro do meu e do seu coração, dizendo assim: ei, filho meu, ei, minha filha, o que eu tenho contigo na terra, tu não viste nada ainda. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias e honras é dada ao nome do Senhor nessa noite. O Senhor está passeando em nosso meio, irmão. O Senhor está trabalhando em nosso meio nessa noite, quebrando cadeias físicas e espirituais. Paz do Senhor, minha irmã Cris, tudo bem? Bem, aleluia. E o Senhor está trabalhando. E lá no jardim, o ser humano já começou a transferir a sua culpa para outra pessoa. Não, irmão, não podemos transferir a nossa culpa para outra pessoa. Quando falhamos, temos que ser honestos com Deus e conosco mesmo, falando: Senhor, me perdoa, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que não provém de ti, e me ajuda a ser diferente. Há uma mão estendida aqui nessa noite, em direção a mim e a sua vida, querido, aonde o Senhor diz assim: eu estou te ajudando. Aleluia. O Senhor está ajudando cada vida aqui nessa noite. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas o Senhor Deus, a palavra do Senhor nos ensina que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus, Ele vê tudo, Ele sabe tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo, irmão. Então, quando o ser humano caiu, aleluia, Deus já tinha preparado um plano de salvação. Nosso Deus é bom. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. E Deus já tinha preparado um plano. Ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Da semente da mulher, não da semente do homem, da semente da mulher, aleluia, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O Deus Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Ele está, aleluia, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Aleluia, glória a Deus. Então, eu posso afirmar para você
que nesse culto tão humilde, Jesus está aqui. Eu posso afirmar para você que Ele olha, está olhando para dentro do meu e do seu coração, dizendo para mim e para você: tem, aleluia, vai mudar, as coisas vão mudar. Eu vou, aleluia, aquecer a sua vida espiritual. Se você está se sentindo vazio, triste, angustiado, porque o nosso Deus, Ele muda pessoas, amém? E muda as situações. Querido, essa mensagem, a mensagem da cruz, aleluia. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que outra hora estava na droga e agora são missionários do Senhor. Quantos homens e quantas mulheres na prostituição e hoje são pregadores da palavra de Deus, porque este evangelho, irmão, é poder de Deus na vida daquele que acredita. Irmão, eu não preciso ser nenhum sábio, o que eu preciso ter dentro de mim é fé. Não preciso ser nenhum sábio, eu preciso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você conhecer, vai ser melhor, vai ser bom, vai ser tremendo, maravilhoso, querido. Mas se você, aleluia, tiver temor, porque tem muitos que conhecem de Gênesis e Apocalipse, mas lhe faltam o temor. Tem muitos, irmão, que manejam a palavra e tem uma eloquência, irmão, você olha, você fica até com boca aberta, de tão eloquente que é. Mas a vida desta pessoa, muitas das vezes, não estou julgando ninguém, irmão, estou falando assim, suposições, às vezes não está firmada na rocha, não está firmada na palavra de Deus de verdade. Então o que vale? Ter temor, aleluia, do nosso Deus que é maravilhoso, aleluia. Sabe, a Bíblia diz assim: não temas o homem que pode matar o corpo, como que a palavra, mas tema a Deus, que além de poder matar o corpo, pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. Meu Deus, essa palavra gera um grande temor, aleluia. Mas não é pelo medo, não é pelo medo que eu estou aqui, irmão, mas pelo amor de Jesus Cristo. Esse Jesus, irmão, como eu disse para você, por um entrou o pecado no mundo, que foi Adão, mas por outro, aleluia, que o verbo que se fez carne. Eu disse para você que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? Mas Jesus veio para quê? Para nos dar vida, vida com abundância, vida e vida com abundância. Essa palavra é conhecida aos nossos ouvidos, não é verdade, irmão? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, querido. E essa vida, aleluia, Jesus, Lázaro estava 4 dias morto, vem comigo, e ele chega lá 4 dias depois, poderia ter chegado antes, mas Jesus, ele não chega nem adiantado nem atrasado. Jesus sempre chega na hora certa, na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Grava isso dentro do seu coração, da sua mente. Jesus chega na hora certa. Você pode pensar que ele está demorando, mas ele vai chegar na hora certa. Louvado seja Deus. Ele chega. Marta vem correndo e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Jesus fala o que para ela? Ele há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, aquele que estava morto, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive, Jesus diz, e crê em mim, nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Repita comigo: aquele que vive e crê em Jesus, nunca morrerá. Aleluia, aquele que vive, nós estamos aqui, mas e cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós nunca morreremos. Não abrir e não fechar de olhos, nós vamos encontrar Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus, né, irmão, quando você começa, aleluia, a compreender quem é Jesus,
E o plano que Jesus tem nas nossas vidas é lindo, é maravilhoso. Quando você lê João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Vida. O Senhor não quer que ninguém aqui morra. Existe a vida eterna e existe a morte eterna. A vida eterna, irmão, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos têm amado mais o mundo, as coisas do mundo. Tem, aleluia, muitas das vezes, querido, colocado as coisas do mundo acima de Deus, os prazeres, sabe? Se tiver, irmão, qualquer coisa, uma festa, qualquer coisa pequenininha, em vez de um culto, eu estou falando de qualquer coisa, se chegar um vizinho lá, que ela nem tem tanta intimidade, ela vai preferir ficar conversando com o vizinho muitas das vezes, vai querer ficar conversando com aquela pessoa, mas a nossa atitude foi assim: eu vou lá adorar a Deus, e o Senhor te trouxe aqui na minha casa, sabe para quê? Para mim te convidar, vamos para a igreja comigo hoje, aleluia, glória a Deus. Não, se Deus levar alguém na sua casa, na hora do culto, é para você convidar essa pessoa para vir para a igreja, não para te atrapalhar. Foi Deus que permitiu que ela chegasse até a sua casa. Para quê? Para você convidar esta pessoa a estar na presença de Deus. Ela tem o direito de aceitar ou de não aceitar, irmãos, mas o que o Senhor preparou, pode ter certeza absoluta, não existe coincidência, foi para que esta pessoa, aleluia, fosse convidada por você para estar, aleluia, na presença de Deus. O seu passeio, irmão. E aí, querido, as coisas vão apertando, não vão? Jesus, ele veio, com 30 anos começa o seu ministério, e quando ele começa o ministério, irmão, ele é humilhado. Muitas pessoas falam que ele é Beelzebul, que ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus fala que todo o reino dividido contra si não prevalece, aleluia, e começam a acusá-lo, apontá-lo, aleluia. E não foi fácil a trajetória de Jesus aqui, irmão. E o que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo está falando? Se a trajetória de Jesus não foi fácil, a nossa também vai ter percalços, irmão, vai ter dificuldades, vai ter situações difíceis. Situações difíceis cercam a minha vida e a sua, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, querido, Jesus passou por esse mundo. O que Jesus fez? Qual era o discurso de Cristo? Amai o seu próximo, bendizei os que vos maldizem. Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Estava lá o cego, curava o cego. Estava lá o paralítico, curava o paralítico. Agia com íntima compaixão pelas pessoas. E mesmo assim os fariseus, os saduceus, os doutores da lei o acusavam, o apontavam. Mas ele parou por causa disso? Ele desistiu por causa disso? E qual que é o exemplo que dá para mim e para você? Que nós não devemos desistir, por maior que seja a acusação contra as nossas vidas, por maior que seja o apontamento. As pessoas estão nos apontando, as pessoas estão falando mal da gente, mas a gente tem que continuar adorando aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Irmão, ainda mais hoje, em tempos de redes sociais, né, irmãos? Quantos falam mal de mim, mal de você? Você faz um comentário, vem uma enxurrada às vezes, irmão, de comentários sabe, irmão, de perseguição contra nós cristãos, contra nós evangélicos, contra nós que acreditamos que o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre, e Ele está presente aqui neste lugar. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Edecantarabalai. E aí, querido, Jesus, ele veio, ele venceu estas pessoas, irmão. Ele venceu estas circunstâncias, ele venceu estas causas, esses apontamentos, e você vai vencer também.
Cada um que está aqui vai vencer os apontamentos, os falatórios. Às vezes a pessoa só olha para a gente, irmão, e já fala: eu não gosto de crente. Só de olhar. Ela nunca nem conversou com a gente, irmão. Ela nunca nem conversou, não sabe nosso caráter, como nós somos. Só da gente dizer que acredita em Deus, só da gente dizer que tem fé. Eu não gosto, não vou com a cara daquela pessoa. Mas é verdade, irmão. A luz e as trevas, aleluia, elas não combinam mesmo. Mas o Senhor transforma, aleluia. A sua luz vai brilhar naquele lugar. A sua luz vai iluminar nas trevas. Vós sois, cada vida que está aqui, vós sois luz do mundo e sal da terra. Cada vida que está aqui é luz do mundo e sal da terra. Não foi eu que disse, não, irmão. Aleluia. O sal, para que serve o sal? O sal, ele dá gosto na comida. O sal, ele preserva, sabia, irmão? Não usava o sal para colocar na carne, salgar a carne ali para não estragar. Então, irmão, o sal, ele preserva e ele dá sabor. Aleluia. O Senhor está te preservando do mundo, e você vai dar sabor na vida das pessoas. Você vai falar: Jesus te ama, tem uma obra. O seu testemunho, aleluia, o seu testemunho, aleluia, vai ser maravilhoso. As pessoas vão olhar para você e vão ver: vai lá um servo do Senhor, uma serva, alguém que teme a Deus, aleluia, porque a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. E a luz ela já se diz por si própria, irmão. Se nós apagarmos aqui tudo, nós vamos ficar em quê? Em trevas. Não vamos? Você não consegue me ver. Se não apaga a luz aqui, nós ficamos no breu, né, irmãos? Mas uma luzinha só, se eu acender só uma, já vai iluminar todo esse lugar. Vai ficar meio fraco, né, irmão? Porque se eu acender a última, vai ficar meio fraco aqui na frente, mas vai dar para enxergar. Vai dar para enxergar. Uma luz. Você está num lugar de... Olha como que é maravilhoso alguém que serve a Deus. Você está num lugar de trevas, um lugar onde só tem escuridão, um lugar, né, irmão, que só tem pessoas perversas, mas só você de luz naquele lugar. Aleluia. Com o passar do tempo, o tempo vai passando e as pessoas vão ver a diferença na sua vida. De repente vai chegar um e falar assim: ora por mim, leva seu nome lá para a sua igreja lá para orar por mim, para orar pela minha família, para orar por aqueles ali, porque a luz de Cristo está brilhando em você, querido. A luz de Cristo está brilhando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus não desistiu, irmão, até que chegou o dia. Até que chegou o maior dos dias, a maior da mensagem, irmão. Estava Jesus no Getsêmani, lugar que espreme azeitonas. Aleluia. Glória a Deus. Prensa, diminui um pouquinho o volume também. É o segundo aí, número 2. Aleluia. Prensa de azeitona, irmão. Louvado seja Deus. Ele estava lá, pediu para os discípulos, Pedro, Tiago e João: ora comigo. Eles dormiram. Ora comigo. E aí, meu irmão, chega o traidor. O traidor foi escolhido para isso, meu irmão. Jesus já sabia quem era, Jesus já conhecia Judas, Jesus, aleluia, sabia quem ia traí-lo, mas tinha que escolher um, porque a missão tinha que ser cumprida. Para isso ele veio. Ele chorou sangue, irmão, dizendo: se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, seja feita a sua vontade. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmão. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Seja feita a sua vontade. Querido, quantas das vezes a gente quer uma coisa, a gente tem um sonho,
e quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. É verdade ou mentira, irmão? Você fala assim: não, Deus, tem que ser assim. Não, irmão. Como é a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que aprender isso, irmão, não é? É uma lição meio que difícil para nós, porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E se Deus não quiser fazer aquilo ali? Porque muitas pessoas estão decepcionadas. Sabe por quê? O Espírito Santo coloca no meu coração: tem muitas promessas vazias, promessas de homens, não promessas do Senhor. As promessas de Deus vai se cumprir, irmão, na minha e na sua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Se Deus falou: vou abrir uma porta, Ele vai abrir. Se Deus falou, aleluia, vou curar, vou curar. Se Deus falou, aleluia, vou fazer, e ponto. Aleluia. Mas se aquilo veio do homem e não veio de Deus, aí às vezes não se cumpre, nós ficamos decepcionados. Nós temos que aprender a discernir, aleluia, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando não se cumprir, não abandonar Deus, porque tal coisa não se cumpriu. Sabe por quê? Aleluia, nós não podemos colocar a culpa em Deus pelo homem. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Nós não podemos colocar a culpa em Deus. Muitos colocam a culpa em Deus por causa do homem. O homem é falho, o homem erra, o homem cai, mas Deus continua firme, continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. E ele foi, irmão, foi traído. Irmãos, Jesus apanhou com um chicote chamado azorrague. Aquele chicote tinha pontas de pregos, ossos nas pontas. Cada chicotada daquela, irmão, era uma tira de carne que arrancava-se de Jesus. Querido, ele foi até o final. Uma coroa, olha o tamanho dos espinhos, espinho que chegavam a perfurar, irmão. O sangue correu pelo seu rosto. Você já pensou? Se ele tivesse ordenado, o Senhor tinha enviado os anjos, falou assim: eu não quero mais passar por isso. O Senhor tinha enviado os seus anjos e tinha dizimado a humanidade, irmão. Mas o Senhor quis ir por amor. Por amor, Ele foi até o fim por mim e por você. Diga para o seu irmão assim: por amor. Diga assim: por amor, Ele foi até o fim. Por amor, Ele foi até o final. E você, irmão, vai desistir no meio do caminho? Você vai parar porque alguém falhou com você? Não, irmão. As pessoas falham mesmo. As pessoas falham, irmão, com a gente. E nós falhamos com as pessoas. A gente às vezes pensa que só as pessoas falham com a gente, né, irmão? A gente começa a lembrar, né? O fulano pisou na bola comigo lá, o outro fulano pisou na bola comigo lá. Mas e nós? Será que também não pisamos na bola com alguém? Com certeza, irmão. Que a misericórdia que seja para mim, seja para ele. Você está entendendo? A misericórdia que é para mim, é para aquele que me ofendeu também. E aquele que eu ofendi, que a misericórdia alcance tanto eu quanto ele. A misericórdia de Deus, aleluia. Aí Jesus pendurado na cruz, irmão, cuspido. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem. Você conhece a palavra. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Isso diz o que para mim? É difícil perdoar, não é, irmão? Não é fácil. Quando alguém fala mal da gente, né, irmão? Dói no nosso coração. Quando alguém faz algum mal para nós, dói no nosso coração. Mas será que não doeu também no coração de Jesus? Imagina só, aquele que ele curou, aquele que ele libertou, e a pessoa gritar: crucifica-o. Será que não doeu no coração dele? Mas para isso ele veio. Aquela dívida, ela foi rasgada. Aí ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Lá na cruz, por que me abandonaste? Sabe por quê?
porque o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. A Bíblia diz em Isaías que o que faz separação entre eu e Deus são os meus pecados. Deus é tão puro, irmão, que naquela hora Ele não pôde responder a Jesus. Os pecados da humanidade veio, todos os pecados sobre Jesus. Aí, quando estava no último suspiro, no último fôlego, Jesus disse: está consumado. Está consumado. A dívida foi paga, e todo aquele que crê no meu nome será salvo. Está. Por um homem entrou o pecado, mas por mim entrou a salvação. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A vida eterna. Não é grito, não é pulo, não é salto, mas a gente pula, a gente grita de alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas não acaba aí, irmão. Morreu, está consumado. Se tivesse morrido era apenas o que? Né, irmão? Apenas um discurso vazio. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. As mulheres foram lá de manhã para ajeitar o corpo dele, para limpar, para chorar no túmulo dele. Quando chega lá, a pedra foi removida. A pedra não estava mais lá, a pedra foi removida. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem vitória para você. A vitória que Deus está derramando aqui nessa noite é muito grande. O Senhor quer derramar avivamento sobre cada coração aqui presente. Não um avivamento genuíno na minha e na sua vida. Aleluia. E glórias a Deus. A pedra, o anjo estava lá. Falou assim: você pegou o corpo do nosso mestre? As mulheres perguntaram: você pegou? Devolve aí o corpo. Falou assim: não. Por que vocês estão procurando? Aleluia. Está mais aqui, está vivo. A notícia que chegou é que estava vivo. A notícia que chegou é que está vivo. A notícia, agora o Evangelho, irmão, aleluia, ele chega. Jesus se apresenta a mais de 500 testemunhas. Na lei mosaica, irmão, na lei de Moisés, se 2 ou 3 pessoas concordam sobre um assunto, o assunto é verdade. Só 2. Você está entendendo? Só 2 pessoas. Jesus fez questão de aparecer vivo para 500 pessoas. 500. Aleluia. Para que não tivesse o que dizer, para que não tivesse o que falar. A Ele se apresenta, irmão, como diz em Marcos 16, versículo 15, já estamos encerrando, irmão, a palavra, e diz aqui: ide por todo mundo. Aí o Senhor nos dá o que? Uma missão. Você tem uma missão, irmão. Para que serve o Evangelho? Só para nós sentar no culto e ficar de bunda sentada aí, irmão? Não, nós temos uma missão. Cada um de nós tem essa missão. Jesus, aleluia, chega até ele, Marcos 16, 15 diante, e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aleluia. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Aleluia. Depois de lhes ter dado instrução, subiu aos céus, aleluia, e foi, aleluia, e se assentou à direita de Deus, aleluia, glórias a Deus. Ele nos deu a missão. Muitos dizem: pastor, eu não sei o que fazer. O Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não sei o que fazer. Eu vou te dizer o que fazer no nome de Jesus, irmão. Diga para todos os seus vizinhos que Jesus ama eles.
Diga para todas as pessoas que estiverem no seu caminho, que Deus colocar, fala assim, mas eu sou uma pessoa tão... Fala, só Jesus te ama. Você quer, aleluia, conhecer Jesus um pouco mais profundo? Eu não tenho tanto desenrolar, me expressar, mas eu vou te convidar para você assistir um culto, para você estar na presença de Deus, aleluia. Vamos comigo. Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Irmãos, para encerrar, Atos 16, versículo 31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Então quando você fala assim, se você crê no Senhor Jesus, Jesus não vai salvar só você, aleluia, Jesus vai salvar você e sua casa. Se você crer no Senhor Jesus, Ele não vai salvar só você, Ele vai salvar você e a sua casa. Ele vai salvar você, é crer. Quando a gente continuou lendo esse texto de 1 Coríntios 1,18 em diante, o Senhor fala assim, eu vou salvar os crentes. O que são os crentes? Aleluia, eu li para você. Visto como, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Coube a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Né, irmãos? Observa a palavra, aprenda da palavra. Estamos encerrando, irmão. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é crentes como nós somos chamados crentes, né, irmão? Nós somos chamados de crente, né, irmão? Por quê? Porque acreditamos. Crente é aquele que acredita. Acreditamos em Jesus. Acreditamos que Ele veio como carne, se sacrificou naquela cruz para pagar a dívida do pecado. E cremos que no nome dEle nós temos a vida eterna. Cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Isso é ser crente. É aquele que acredita em Deus. Porque tem gente que é crente em outra coisa, acredita em outra coisa. É um crente, é um tipo de crente também. Mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui acreditam em Jesus, irmão? Levanta a sua mão. Aleluia. Você crê? Então, continua marchando nessa fé. Continua adorando nessa fé. Aleluia. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Querido, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu vou colocar um louvor. Você adora ao Senhor com todo o seu coração.